Muito bem, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda aula da disciplina IB 165, Zoogeografia, tá? A aula que será, então, realizada de forma assíncrona, então ela está sendo gravada agora, né? Eu abri a aula ao público geral para que não fizesse a gravação falando sozinho, tá? Então, nós teremos algumas pessoas aqui interessadas no assunto. Então, vai ter gente aí no quadrinho de mensagens aparecendo, ok? Eu vou colocar aqui a apresentação em tela cheia, tá? E vocês que forem assistir no YouTube, aproveitem as dúvidas das pessoas que estão presentes como se fossem de vocês, ok? Então, eu estou mudando aqui para a tela cheia, tá? E a gente vai começar agora, ok? Então, na semana passada, nós discutimos aí um pouquinho, tá? Sobre conhecimentos prévios, assim, que são úteis para a gente começar a estudar biogeografia, e falamos também um pouquinho da história da biogeografia, diferenciamos biogeografia histórica de ecológica, tá? E, né, por felicidade, vocês não saíram correndo desesperados. E então agora a gente vai dar prosseguimento, tá? Falando aí da unidade básica, né, do conceito básico da biogeografia, que seria aí o equivalente, né, ao conceito de espécie para a evolução, que é da onde, né, a gente deriva todos aí todos os conceitos teóricos de padrões e processos evolutivos. Para biogeografia, a gente vai atuar não com a espécie, mas sim com a área de endemismo. Então, a gente precisa entender aí, né, o que é isso de endemismo, ok? Então, a gente já viu, né, quando a gente olha para uma distribuição de espécie, tá, a gente nota que as distribuições de espécies de seres vivos no nosso planeta, elas não são aleatórias, tá? Elas seguem padrões. Então, como biogeógrafos, é isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que procurar por padrões de distribuição entre os seres vivos. Esses padrões vão ser gerados por processos históricos e ecológicos, como a gente viu na diferenciação entre biogeografia histórica e biogeografia ecológica. Tá? Os processos ecológicos atuam aí mais no curto prazo, e os processos históricos moldando essa distribuição no prazo mais longo, e aí sendo influenciados, né, tendo a sinergia aí com a evolução da paisagem, né, a evolução da configuração da superfície do planeta. Tá? Bom, né, só para relembrar, então, a gente teria, no nível ecológico, né, da biogeografia ecológica, a gente teria aí distribuições muito individuais aí no nível aí, né, a gente vai trabalhar muito aí com o nível de população, tá? E aí a gente vai trabalhar com fatores ecológicos, né? Aqueles que a gente estuda na ecologia clássica, como salinidade, para meio aquático, né? Pressão, temperatura, tá? Disponibilidade de abrigo, clima, tá? Tudo isso vai afetar principalmente as populações e no curto prazo, tá? Existe até agora uma especialização da biogeografia chamada de filogeografia, tá? Que até derrubou um pouco aí essa divisão conceitual entre biogeografia histórica e biogeografia ecológica, tá? E aí mesclou esses conceitos, tá? Utilizando métodos históricos para analisar populações no curto prazo, ok? Mas é uma técnica nova, tá?
e que ainda está muito restrita aí a métodos moleculares, então ela não pode ser aplicada a todos os táxons que existem por conta de restrições aí de obter material adequado para se trabalhar com biologia molecular, tá? Então, para a maioria dos táxons, a gente ainda tem essa diferenciação entre a biogeografia histórica e a ecológica, tá? Quem já ouviu falar alguma vez aí em biogeografia na vida, tá? Só um instante aqui que eu preciso permitir uma entrada. Quem já ouviu falar alguma vez na vida em biogeografia, provavelmente ouviu aí falar, tá, da biogeografia ecológica e não da histórica. A histórica, sim, está muito restrita a quem trabalha aí com sistemática, tá ainda muito restrito às pós-graduações focadas em sistemática, infelizmente, né? Mas isso tende a se popularizar com o passar do tempo. Então, o oposto, né, do nível ecológico é o nível histórico, e aí a gente já vai ter tempo suficiente para se formar em táxons formais, né? Então, a gente pode trabalhar aí fora do nível de população, a gente já trabalha aí com espécies, né? E por mais artificial que seja isso, trabalhamos aí com categorias acima de espécie, tá? Gêneros, famílias, etc. E aí tudo isso vai ser afetado no longo prazo, porque aí vai ser afetado pelas mudanças na superfície do planeta causadas aí, né, pela tectônica de placas, tá? E aí a gente vai poder associar essas mudanças a filogenias, tá? Graças a esse prazo mais longo, né, de atuação dos fatores históricos. E aí, por exemplo, a gente pode observar essa não aleatoriedade da distribuição, né, observando aqui um organismo de exemplo. Aqui eu estou colocando aí para vocês verem, tá, a distribuição geográfica do grupinho de moscas, tá? Que eu estudo, que eu fiz a minha tese de doutorado. Então, os pontinhos pretos representam aí, né, os locais aonde esses grupos ocorrem. Então, vocês vejam que não é aleatório, né? Então, quando a gente faz, né, a gente faz uma modelagem aqui dessa distribuição, no caso aqui eu estou usando a técnica dos traços generalizados, que a gente vai ver em aulas posteriores, né, que é uma das abordagens para a gente determinar áreas de endemismo, tá? Então, vocês vejam, né, que a maior concentração de traços, tá, tá localizada em áreas florestadas, tá? Então, assim, existe uma razão para isso, né? Se a distribuição fosse aleatória, era de se esperar que esses traços estivessem distribuídos mais ou menos homogeneamente pelo planeta inteiro, tá? Só que isso não é o que a gente observa com os dados reais. Então, quando a gente parte aí para os dados reais de distribuição, a gente vê que, né, a biomassa desse grupo, aqui eu estou trabalhando com o gênero, tá? Ela está distribuída em áreas florestadas e ausente, né, aí das áreas mais desertas do globo, tá? Um padrão a mais a ser observado é que a gente tem uma região inteira aqui do planeta que não tem ocorrência desse grupo, que é toda essa região aqui, que na biogeografia, né, descritiva, como a gente já viu, né, aquela que dá o nome clássico às regiões biogeográficas do planeta, né, a gente chama de região paleártica. Então, a região paleártica ela não está representada aqui nesse grupinho de moscas que eu estudo, tá? Então, isso não é aleatório, tem explicação para isso,
ok? E essa explicação está tanto nos fatores de curto prazo, né? Porque o bicho ele não sobrevive em regiões aí de umidade muito baixa, ele precisa ter uma associação alimentar aí com as plantas certas, com as flores certas para fornecer o néctar, né? E ele também tem que ter uma relação aí com o hospedeiro das larvas, porque é um organismo parasitoide, tá? E aí esse hospedeiro, né, já não vai ocorrer em regiões mais desérticas, então, né, isso vai afetar aí a distribuição do bicho, tá? E tem a ver também com fatores de longo prazo, né? Porque quando você observa, tá? Essas concentrações aqui de registros de ocorrência nas Américas, tá? Pertencem a um grupo filogeneticamente diferente das espécies de fora das Américas. Então, eu tenho no cladograma, né? Para cá eu tenho as espécies americanas e para cá eu tenho as espécies não americanas, o que me leva a inferir que provavelmente esse grupo foi afetado aí por fenômenos de natureza tectônica, tá? E então as mudanças na configuração da superfície da Terra, dos continentes, afetaram então a evolução desse grupo, tá? Então, né, quando a gente olha, a gente sempre tem que levar em consideração esses dois fatores, os fatores de curto e de longo prazo, tá? Porque as distribuições de seres vivos, elas nunca, né, ou como a gente está em biologia, falando de biologia onde tudo tem exceção, né? Então, vou falar aqui que elas quase nunca são aleatórias, ok? Deixa só eu permitir uma entrada aqui. Ok. Bom, gente, deixa só eu colocar o link aqui, porque teve gente que... Tem gente me pedindo aqui no WhatsApp, só um instantinho, tá? Já volto a aula, só preciso compartilhar o link. Um instantinho só. Eita, eu quero copiar o link no... Pronto, agora foi. Pronto, gente. Então vamos voltar aqui à apresentação. Tá? Bom, então, como eu disse na aula anterior, tá? Nossa disciplina ela vai focar aí, né, no aspecto histórico, tá? Para aqueles que estão assistindo e são de fora, né? Essa disciplina é a segunda disciplina que aborda biogeografia na Universidade Rural, tá? E aí a primeira disciplina, que se chama biogeografia, ela aborda aí os aspectos mais ecológicos, tá? E aqui na zoogeografia a gente vai abordar aspectos mais históricos, ok? As disciplinas até vão mudar de nome por conta disso na nova grade, mas por enquanto elas ainda continuam com essa nomenclatura, tá? Então, para o estudo de aspectos históricos da biogeografia, tá? A gente teve aí logo depois da aceitação da teoria da tectônica de placas, né, no meio geológico, isso teve repercussão em quem estava estudando sistemática biológica na mesma época, tá? E aí nós surgimos com 3 vias alternativas aí de aplicar, então, a tectônica de placas, né,
mesclar ela com as técnicas de análise da sistemática biológica e, então, criar, né, uma biogeografia histórica que levasse em conta aí as mudanças de configuração do planeta, tá, na sua metodologia. Então, a gente deve ter 3 cientistas aí de destaque, tá, que basicamente criaram o campo da biogeografia histórica, tá, que foram o Lars Branding, o Willy Hennig, criador também da sistemática filogenética, e o Leon Quasar, tá? Vou falar primeiro do Hennig e do Quasar, tá? Porque eles foram aí contemporâneos e lançaram meio que escolas alternativas. E vou falar do Branding depois, porque o Branding é que lançou a semente daquilo que a gente conhece hoje como biogeografia histórica, tá? Embora o Quasar, né, não tenha sido invalidado, ele continua ativo. Eu mesmo trabalhei, né, com a abordagem do Quasar na minha tese, tá? Só o Hennig que ficou de fora, tá? Então, começando aí com o Hennig, né? Para quem não conhece, tá? O Hennig, ele é o criador da sistemática filogenética, que é o paradigma que nós usamos hoje para fazer sistemática biológica. E, né, ele causou um grande impacto no meio da sistemática biológica, porque ele fez uma crítica, né, ele historicizou todas as etapas da sistemática biológica que surgiram antes dele, e ele fez uma crítica, então, a esses períodos históricos da sistemática, tá? E, então, ele, né, pormenorizou essa crítica para cada um dos períodos. E ele, então, propôs, como uma antítese a esse paradigma vigente da sistemática biológica, ele propôs um novo paradigma, tá? Que foi a sistemática filogenética, que, segundo ele, teria, né, teoria e método, tá, testável para se estabelecer hipóteses de relacionamento das espécies umas com as outras, tá? Segundo o Hennig, as outras escolas, desde o Linneu, né, desde o começo, né, da classificação biológica formal, elas ou não teriam teoria, ou não teriam método, ou não teriam ambos. Tá? Então, ele propôs a sistemática filogenética como uma resolução para esse problema aí, né, que ele categorizou para a sistemática biológica até então, tá? E aí o Hennig, quando propôs a sistemática filogenética, ele também abordou a questão da biogeografia, tá? Eu vou abrir um parêntese aqui para falar que a questão da biogeografia, ela é abordada em todo trabalho sério sobre evolução biológica desde a época de Wallace e Darwin, tá? O Wallace e o Darwin, eles abordaram aí a questão da biogeografia, tá? Eles, nas suas obras, têm aí né, capítulos falando de biogeografia, né, nos seus livros. Você tem 2 capítulos sobre biogeografia no Origem das Espécies, tá? E na obra do Wallace também. O Wallace foi o cara que fez, né, a regionalização, né, a primeira regionalização zoogeográfica, né, então, para animais. A primeira regionalização do planeta foi feita pelo Wallace, né, ele é considerado aí o pai da biogeografia, tá? Então, todo trabalho sério de sistemática e evolução deve incluir aí a biogeografia, porque, né, a gente tem 3 eixos de transformação quando a gente fala de evolução, que são tempo, espaço e forma,
tá? E aí o eixo espaço é exatamente o assunto de trabalho da biogeografia, tá? Então, o Hennig sabia disso, né? Ele devorou, né? Ele né, devia saber de cor aí toda a obra do Darwin e do Wallace, tá? E também, né, da teoria sintética da evolução, mais nova aí do Mayr, do Dobzhansky e do Haldane. Então, ele fundou, né, um paradigma biogeográfico chamado né, por ele de biogeografia filogenética, tá? Onde você incorporava aí elementos da sistemática filogenética para explicar como os organismos foram parar aonde eles vivem hoje, tá? Só que a abordagem do Hennig tinha um problema, que era ela ser dispersalista, até pelo Hennig não ter se aprofundado tanto aí, né, na tectônica de placas. Então, o Hennig usava principalmente a dispersão, que eu já vou explicar mais adiante o que é, como principal meio de explicação, tá, para a distribuição das espécies. Ok? E aí, né, a gente entra na questão do principal concorrente da biogeografia filogenética de Hennig, que foi o Leon Quasar. Tá? O Hennig era alemão, né, ele era entomólogo, tá? O Quasar ele era italiano e era botânico. Tá? Ele saiu da Europa, né, muito cedo e quando ele formulou as teorias dele, estava vivendo radicado na Venezuela. Né? Ele morou na Venezuela até morrer, tá? E costumava publicar os próprios livros, sem nenhuma editora, nem nada. Tá? E o Quasar, ele era um grande entusiasta da tectônica de placas. Tá? Ele leu profundamente aí os trabalhos do Alfred Wegener, tá? E quando eles passaram a ser consenso na comunidade geológica, o Quasar, imediatamente se apropriou, né, desse conhecimento da tectônica de placas para propor a abordagem dele para a biogeografia, que ele chamou de panbiogeografia, tá? E o Quasar, ele odiava mortalmente o Hennig e a sistemática filogenética. Então, na abordagem dele, não há nenhuma referência nem uso da sistemática filogenética. O Quasar, ele postulou que apenas com os dados de distribuição e com a história geológica da região baseada na tectônica de placas, você conseguiria reconstruir, né, a história da distribuição desses organismos. Tá? Então, ele chamou isso de panbiogeografia, e a panbiogeografia, ao contrário da biogeografia filogenética do Hennig, é um campo ativo até hoje, principalmente para aqueles que não têm a sorte de ter uma hipótese filogenética para o grupo que está tá estudando. Ok? E aí, ao se opor ao Hennig, o Quasar, ele baseou, né, a abordagem dele quase que exclusivamente no fenômeno alternativo à dispersão, que a gente chama de vicariância. Tá? O Branding, ele meio que sintetizou e eliminou as falhas da biogeografia filogenética do Hennig, tá? Incorporando alguns elementos da panbiogeografia do Quasar. Tá? Então, o Branding, ele criou uma abordagem que a gente chama de biogeografia cladística, tá? Que é o que a gente usa basicamente hoje, tá? Então, utilizando a sistemática filogenética hennigiana, mas usando não a dispersão, mas sim a vicariância como principal elemento geológico para explicar como as espécies foram parar onde elas vivem hoje. Tá? O Branding, ele era também entomólogo, tá? Ele era sueco,
E assim como o Hennig, ele estudava díptera, né? O Hennig, ele não tinha um grupo aí de destaque, ele trabalhou muito com a filogenia de díptera em amplo aspecto. Já o Brandes, ele era especialista na família Chironomidae, tá? Que é uma família aí do que a gente chamaria de mosquito, só que é um grupo não hematófago. E ele fez trabalhos fantásticos aí, tá? Sobre o que ele chamou de grupos transantárticos, né? Ele conseguiu reconstruir aí, né, grupos que se derivaram do continente da Gondwana, né, que foi uma das partes, né, da quebra da Pangeia, né, do supercontinente Mesozoico. Então, ele conseguiu recuperar aí explicações que envolviam a Antártida e lançar uma hipótese revolucionária na época de que a Antártida ela nem sempre foi o deserto congelado que ela foi hoje, né? E que a Antártida teria aí tido um papel fundamental para explicar como que esses organismos aí da parte sul da Pangeia, né, da Gondwana, teriam se fragmentado, sofrido processos vicariantes e estariam onde eles estão hoje. Tá? Então, esses caras aqui foram os três grandes que lançaram aí as sementes do que a gente chama de biogeografia histórica hoje. Tá? O Hennig não teve muito sucesso com a abordagem dele, de especialista, mas o Quasar e o Pandin, eles, né, permanecem aí sendo paradigmáticos até hoje. Ok? Gente, para quem chegou depois, tá? Eu não consigo ver o chat nesse modo de tela cheia. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Por favor, pode interromper a qualquer momento. Eu só peço que use o microfone para eu poder escutar, porque eu não vou poder ver vocês escrevendo no chat, ok? Bom, então, para a biogeografia, tá? Principalmente a biogeografia cladística, tá? Como ela é inspirada na sistemática filogenética, a gente vai ter uma série de problemas confluentes aí com a sistemática filogenética, tá? Então, para a sistemática filogenética, nós temos o problema dos táxons, né? Principalmente da espécie. A gente costumava dizer antigamente, né, que táxon lineano não existe, né? Tudo que existe é espécie e grupo monofilético, né? Só que quando a gente vai ver o problema da espécie mais a fundo, a gente acaba descobrindo que nem mesmo a espécie é garantida de existir, né? Porque a gente tem várias populações, várias linhagens aí dentro daquilo que a gente chama arbitrariamente de espécie, né? E o próprio conceito de espécie não é universalmente aplicável em nenhuma das tentativas que a gente fez de elaborar um conceito até hoje. Tá? Então, para biogeografia histórica, acontece a mesma coisa, tá? Só que a unidade é que vai mudar. Assim como a unidade, né, da evolução é a espécie, tá? A unidade da biogeografia é a área de endemismo. Tá? E assim como acontece para o problema da espécie, a gente também não tem um conceito estabelecido de área de endemismo. Então entra para o rol daquelas questões que eu costumo dizer que vão inventar o Nobel de Biologia, que não existe, né, para poder dar para a pessoa que resolva essa questão. Tá? Então, assim, a gente tem problemas sérios em definir, né? A gente sabe que a biogeografia histórica ela deve operar com a área de endemismo, né? Ela é a unidade da biogeografia histórica ou não, porque né, quem quiser acompanhar aí a disciplina até o final,
né, e para os inscritos oficialmente na disciplina, a gente vai ver numa aula posterior aí, que existe já a proposta da biogeografia histórica sem áreas, tá? Então, nem isso é 100% garantido, mas para a maioria das abordagens de biogeografia histórica que a gente vai ver nesse curso, tá? A gente vai ter aí a área de endemismo como unidade da biogeografia histórica, tá? E aí, assim como as espécies e os táxons, né, que vêm lá de muito antes da sistemática filogenética, a gente também tem as áreas de endemismo sendo estabelecidas aí, não metodologicamente, né, sem teste, né, descritivamente, desde o começo da biogeografia. Então, o pioneiro que a gente tem, né, de regionalização, né, de elaboração, proposição de áreas, né, é o Agustin de Candolle, né, que foi um botânico lá do século XVIII, né, para o século XIX, que começou a propor áreas do planeta, ou seja, começou a regionalizar o planeta com relação às espécies peculiares que existiam naquela área. Então, ele já propôs o que ele chamou de reinos botânicos, tá? Contemporaneamente, aí a gente teve, né, o Philip Lutley Skettler, tá? O De Candolle fez isso para as plantas e o Skettler ele começou a fazer isso para os animais, tá? Né, seguindo aí também o trabalho do Alfred Russel Wallace, né? Então o Wallace e o Skettler começaram a elaborar, regionalizar o planeta com base nos animais peculiares de cada região, tá? Então esses caras aí podem ser considerados, né, os pais da biografia ativa, né, os caras que criaram as primeiras regionalizações, tá? Do lado da botânica a gente também tem o Joseph Dalton Hooker, né, mais conhecido aí como sendo aí o amigão do Darwin, o cara que pressionou o Darwin a escrever, a publicar a origem das espécies, né? Então eles começaram a trabalhar com regionalizações, né? Propor que o planeta então teria áreas, né, áreas particulares ali, né, baseados em espécies naquelas áreas, que é o conceito que a gente tem de endemismo, tá? A gente diz que uma espécie é endêmica de um determinado local se ela só ocorre naquele local, tá? Então, isso ainda é pré-evolutivo, né? O único cara, né, que a considerar aí evolução é o Wallace, né? O Wallace é coautor aí, junto com o Darwin, na teoria da evolução, tá? Mas isso é totalmente pré-evolutivo e essas áreas, então, elas são propostas de uma maneira totalmente análoga, por exemplo, a como o Linneu propôs as categorias, as classificações dele, né? Então, o Linneu, ele olhava para os organismos, comparava esses organismos e decidia, não, ó, esses dois aqui são parecidos, então eu vou criar uma categoria que inclui esses dois, tá? Então, a ideia por trás dos reinos botânicos aí do De Candolle do Hooker e das regiões zoogeográficas do Wallace e do Skettler são exatamente essas. Eles olham, ó, não, tem essas espécies aqui nessas áreas, então eu vou denominar essas áreas assim, tá? Então não existia muita teoria nem muito método, né, para poder estabelecer essas regiões. E aí qualquer um, né, de vocês que já tenha trabalhado, esteja familiarizado aí com a literatura científica, zoológica ou botânica, já deve ter ouvido esses termos em algum momento das suas vidas, né, que são as regiões biogeográficas, né, mais especificamente zoogeográficas, que isso aqui é o trabalho do Wallace, principalmente, né, do Wallace,
Então, vocês já devem ter ouvido esses termos alguma vez na vida de vocês, tá? Que é a regionalização clássica biogeográfica que a gente tem no planeta. Então, a gente teria, né, a nossa região aqui, compreendendo a América do Sul e parte da América Central, né, as partes mais baixas do México, né, excluindo aí a Serra Madre, tá? Então, isso seria chamado aí pelo Wallace de região neotropical, tá? México, Sierra Madre, né? E Estados Unidos e Canadá e também Groenlândia, né? Seriam chamados aí de região neártica, tá? A África abaixo do deserto do Saara, né? Mas mais especificamente aí do norte da África, e Madagascar seria parte da Península Arábica, aqui mais o sul, né, da Península Arábica, seria chamado de região etiópica ou afrotropical, tá? A Índia, o Sudeste Asiático e parte aí, né, das ilhas da Oceania seriam consideradas aí a região oriental, né? A outra parte das ilhas da Oceania, tá? A Austrália e as ilhas do Pacífico seriam chamadas aí, então, de região australiana ou australasiana, tá? E aqui a região compreendendo norte da África, Europa, tá? E toda a Ásia, com exceção da Índia e do Sudeste Asiático, a gente chamaria aí de região paleártica, tá? Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar dessas regiões, desses termos aí, pelo menos uma vez na vida, se vocês já, né, são familiarizados com literatura zoológica ou botânica, isso é a regionalização clássica que a gente tem do planeta, tá? Então, se vocês já pesquisaram algum artigo científico de revisão taxonômica, né, de descrição de espécie nova, ou, né, qualquer coisa desse tipo, provavelmente você já viu lá, descrição de uma nova espécie neotropical de díptera, né? Revisão das espécies neárticas de roedores, e por aí vai, tá? Então, esses termos, eles ainda hoje são muito usados, embora a gente saiba aí que são regionalizações altamente artificiais, tá? Mas isso aqui é o ponto de partida, né? Foram as primeiras áreas de endemismo propostas, tá? Isso aqui é o do Wallace, dos animais, e aqui do De Candolle, né, para as plantas, né? Então, teriam regiões aí que seriam separadas em reinos botânicos, tá? Ou fitogeográficos, né? Usando um termo mais adequado, tá? Bom, então, isso era o objetivo da biogeografia na época, tá? Que é o que a gente chama de biogeografia descritiva. Então, né, fazer biogeografia naquela época era basicamente observar quais espécies viviam ali e propor essas regiões, propor o que a gente chama de área de endemismo, tá? Então, a área de endemismo se tornou a unidade de trabalho, né, a unidade operacional da biogeografia, tá? Por isso que eu disse a vocês que elas são equivalentes aí, né, ao que seria a espécie para a sistemática e evolução, para o bem e para o mal, com os mesmos problemas, né? Então, assim como a gente não tem um conceito universalmente aplicável, né, para a espécie, a gente também não tem um conceito universalmente aplicável para a área de endemismo, e hoje em dia a gente tem, inclusive, aí, propostas de biogeografia sem áreas, né?
Então, só para vocês verem como a coisa pode mudar, né? Você vai notar que dentro da região neotropical, o próprio Wallace, que é o autor, né, o proponente do que seria aí a região neotropical, o Wallace ele distingue sub-regiões aí dentro dessas regiões que ele propôs. Novamente, sem nenhum tipo de teste, né, nem estando apoiado em nenhum tipo de teoria, tá? É só de observar a fauna daquelas regiões e criar grupos aí a partir dessa observação. Nisso aí o Wallace não está operando de maneira diferente, por exemplo, do Linneu, quando ele escreveu o Sistema Natura, ok? O Wallace ele se baseou principalmente aí em aves e primatas, né, organismos mais prontamente aí observáveis de longe, você não precisa levar para o laboratório para identificar, né? Então ele viu que dentro aí da região neotropical você teria aí uma região amazônica, né? Separada né, como parte aí do conjunto da região neotropical, e dentro dessa região amazônica você teria 4 áreas de endemismo, né, que ele chamou de Brasil, Guiana e Peru, tá? Então isso não difere de você ter o Linneu lá dividindo, por exemplo, os animais entre vertebrados, vermes, moluscos e insetos, né? Como ele fez no Sistema Natura, tá? É olhar o bicho e propor, ok? Só que isso é muito controverso, né? Por exemplo, para a espécie, hoje a gente sabe que essa metodologia do Linneu, né, para a espécie e grupos hierarquicamente acima de espécies, a gente sabe que essa metodologia do Linneu ela não funciona, né? O grupo vermes do Linneu, por exemplo, é um grupo totalmente artificial, no qual ele jogou tudo que não era nem um vertebrado, nem um molusco e nem um inseto, tá? Então, isso foi criticado pelo Hennig, e o Hennig propôs um paradigma, aí, uma metodologia que tinha método, estava baseada na teoria da evolução, que é a sistemática filogenética. Então, a partir daí é que a gente teve táxons propostos através de um teste científico de hipótese. Tá? É só com o Hennig, só com a sistemática filogenética, que a gente passa a ter esse tipo de coisa para a sistemática biológica. Então, para a biogeografia, é o mesmo caso, tá? Então, não dá para eu operar da mesma forma que o Wallace fazia e que o De Candolle fazia, de olhar para os bichos aí, não, ó, eu acho que esse conjunto aqui é uma área e esse conjunto aqui é outra. Então, foram desenvolvidas metodologias para delimitação de áreas de endemismo, tá? Mas mesmo assim ainda é muito difícil trabalhar, né, e escolher o que você vai usar, exatamente porque você não tem um conceito de áreas de endemismo, né, que seja aplicável aí a todos os trabalhos que você for fazer. Então, o que a gente pode mostrar para vocês são as opções que existem hoje para serem usadas. Mas aí você tem que estar ciente, né, que a responsabilidade, né, do embasamento teórico, filosófico para você obter essas áreas, né, ou seja, a decisão filosófica, quem vai ter que tomar vai ser você quando você for fazer o seu projeto. Tá? Bom, então a gente tem algumas metodologias hoje que são usadas para auxiliar, né, na obtenção das áreas de endemismo quando você vai fazer um projeto biogeográfico. Então a gente teria aí o PAI e o NDM, né, que é o que a gente chama de visualização de endemismo. A gente tem o método de traços também, então cada um aí tem
um método de ação, né, para poder você propor suas áreas de endemismo com base em algum teste de hipótese, tá? E aí a gente vai ter esses métodos trabalhando muito aí com ferramentas de geoprocessamento. Deixa eu até voltar aqui, né, para vocês verem, né, que para a gente propor áreas de endemismo, a gente tem que ter uma coisa, tá? A gente, nesse estágio de um projeto de biogeografia, a gente ainda não precisa ter uma filogenia, mas vale a pena saber já nesse estágio, né, se o grupinho que você está trabalhando tem filogenia disponível ou não, porque isso vai afetar outras decisões que você tem que tomar mais adiante. Mas nesse momento agora eu não preciso de filogenia. O que eu preciso? Eu preciso, né, da taxonomia bem resolvida, ou seja, eu preciso saber se as espécies que eu estou analisando são confiáveis, né? Se não tem erro ali, se não tem sinônimo, se não tem homônimo, tá? Então, se as espécies estão bem delimitadas, eu posso confiar que aquilo ali que o especialista, né, o taxonomista, está chamando de espécie é realmente uma espécie, tá? Então, preciso ter minha taxonomia muito bem resolvida. E eu preciso ter os dados de distribuição do grupo, né? Ou seja, os locais aonde ele ocorre, tá? Por que eu preciso disso? Porque eu vou trabalhar com ferramenta de geoprocessamento, que significa que essa aí é a parte onde a maioria dos futuros pretensos biogeógrafos olha para o tamanho do bicho que eles se comprometeram a agarrar pelas orelhas, né? E desiste e sai correndo. Por quê? Porque eu preciso compilar todos os dados conhecidos de distribuição desses organismos que eu estou estudando, tá? E aí, depois que eu compilo isso tudo, eu ainda tenho que converter esses dados para o formato de coordenadas geográficas, tá? Só aí já dá um trabalhão, né, de você conferir todos os dados de distribuição, depois transformar tudo em coordenada geográfica, para depois eu alimentar uma base de dados geográficos para que eu possa transformar isso em um mapa, ou seja, jogar num software de geoprocessamento e transformar essas coordenadas em pontos de um mapa, tá? Por isso que eu coloquei aqui o DivaGIS, mas a gente também tem esqueci agora o nome do outro software, que eu quase só uso o DivaGIS, que ele é gratuito e é pouco complicado de usar. Você tem o ArcGIS também, mas o ArcGIS é pago, é caro. Né? O DivaGIS faz a mesma coisa que ele e é de graça, então eu só uso o DivaGIS. Tá? Então, você vai fazer essa alimentação do programa de geoprocessamento e aí ele vai devolver para vocês, né, esses dados em forma de pontos jogados em cima de um mapa georreferenciado, que é o que a gente quer. Tá? Aí depois a gente aprende a trabalhar com quadrícula e tudo, tá? E a transformar, então, essas quadrículas, de acordo com a informação que nos retornar, em áreas de endemismo. Ok? Bom, então, este é o problema. Né? A gente trata a área de endemismo, né, assim como a gente trata a espécie na sistemática. Então, a espécie, né, isso é quase automático, o cérebro da gente faz isso meio que por instinto, tá? Então, a gente trata a espécie e os outros táxons hierarquicamente derivados da espécie, a gente trata eles como
entidades, a gente trata eles como coisas, tá? Então, eu costumo dizer que a gente coisifica a espécie, tá? Então, a gente está fazendo errado. Por quê? Né? A evolução, ela é um fenômeno contínuo. Tá? E quando a gente fala de biogeografia, a gente está falando da evolução da Terra influenciando a evolução da vida, como bem diz o Kawasaki, né? Numa aula futura eu vou falar isso, né? Então tem um problema, né? A espécie não é uma coisa, os taxons não são coisas. As áreas do planeta, né, as áreas de endemismo, as áreas onde ocorrem, né, determinadas espécies que só ocorrem ali, elas não são coisas. Elas são fenômenos que existem em um contínuo temporal. Então, quando eu falo de uma espécie, né, eu, como sistemata, é quase automático eu associar essa espécie ao tipo, ou seja, ao bichinho que está lá depositado no museu e que eu uso como padrão de identificação para aquela espécie, tá? Mas esse tipo, ele não é a espécie, tá? Ele é um indivíduo que foi retirado daquela espécie num determinado momento em uma determinada circunstância. Então é como se eu tirasse uma fotografia, tá? De um filme que está passando. Então, pela fotografia da tela que eu tirei ali naquele determinado momento, eu não consigo saber quase nada sobre o filme real em si, tá? Por quê? Para saber sobre o filme, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assistir o filme, tá? Então, eu tenho esse problema, né, de estar trabalhando, o material que eu tenho para trabalhar é uma foto, mas o que eu quero explicar é o filme. Então, eu acabo tendo que explicar o filme através de uma foto só. Tá? Esse é o grande problema que a gente tem nas ciências históricas. A gente tem recortes e a gente precisa ver um contínuo temporal inteiro. Tá? Então, o primeiro passo para a gente não se desesperar com a biogeografia é desconstruir esse conceito tipológico que a gente tem na nossa cabeça. A gente precisa entender que espécies, né, e áreas de endemismo, elas não são coisas, elas não são entidades, elas são hipóteses históricas, né? Então elas têm que ser uma explicação que busque descrever todo o fenômeno que eu estou observando. Então, é por isso, por exemplo, que eu falei que as áreas do Decandole, né, as áreas botânicas do Decandole, e as regiões zoogeográficas do Wallace, tá, elas não são verdadeiras do sentido da biogeografia histórica. Por quê? Porque vou pegar aqui as áreas do Wallace, né? Já que eu sou zoólogo, vamos falar de zoologia. O Wallace simplesmente disse que a região neártica é essa aqui, onde ocorre o bicho tal, tal e tal. A região neotropical é essa aqui, onde ocorre o bicho tal, tal e tal. Tá? A região paleártica, onde ocorre o bicho tal, tal e tal. E assim ele fez para todas as regiões, tá? Só que você está vendo só a foto de hoje. Mas, por exemplo, eu não vou conseguir explicar satisfatoriamente, tá? O que é a região neotropical e o que é a região oriental, se eu souber, por exemplo, que eu tenho anta ocorrendo na região neotropical e eu tenho anta ocorrendo na região oriental, né? Então, como é que fica? Né? Como é que eu explico isso
numa perspectiva somente tipológica, sem incluir aí a história dessas áreas. Eu não consigo explicar, né? É a mesma coisa para aquele exemplo clássico que a gente tem das aves ratitas, né, que são a ema, avestruz, o inhamu, o kiwi, né? São aves que são aparentadas entre si, elas formam um grupo monofilético, tá? Mas ela tá um na América do Sul, outro na África, outro na Austrália, outro na Nova Zelândia. Como é que eu vou explicar, né, a ocorrência desses grupos que estão relacionados entre si em regiões ou geográficas diferentes, se eu usar apenas esse critério tipológico? Eu não consigo explicar isso, tá? É por isso que eu tenho que explicar essas regiões com base em uma hipótese histórica. Aí sim, eu tenho anta ocorrendo na região oriental e eu tenho anta ocorrendo na região neotropical, porque em algum momento, né, essas antas, que provavelmente que elas são afrotérios, né, elas, aliás, afrotério não, elas são laurasiatério, né, então elas se originaram em alguma região da Ásia, né, em algum momento essas antas passaram aí para as Américas e hoje eu tenho anta na região neotropical, tá? Mesma coisa para as aves ratitas, né? Por que eu tenho em várias regiões zoogeográficas diferentes as aves ratitas? Porque em algum momento lá o ancestral comum viveu, né? Quando essas regiões ainda não eram entidades geologicamente separadas uma da outra, e aí quando elas se separaram, carregaram quem estava vivendo ali junto, e esses grupos se diferenciaram, mas permanecem relacionados entre si, tá? Então, eu tenho que parar, né, uma desconstrução da nossa cabeça, tem que parar de encarar as áreas como entidades, como coisas, e temos que encarar elas como fenômenos, tá? E fenômenos que ocorrem num contínuo temporal. E por isso só é possível explicar essas áreas através de hipóteses históricas, né? Então, para explicar aquela área, para definir aquela área, eu obrigatoriamente tenho que explicar como ela surgiu com o passar do tempo. Ok? Então, toda e qualquer hipótese de área de endemismo, ela deve obrigatoriamente possuir caráter histórico. Não existe definir área de endemismo sem definir a história daquela área, só olhando os bichos que tem ali, falando, isso aqui é uma área de endemismo. Senão, você vai estar perdendo informações aí e você vai estar fabricando áreas totalmente artificiais, tá? Então, por exemplo, né, vamos ver aqui o método do Croazat, que é o método dos traços generalizados, né? Você está trabalhando com as espécies atuais, mas quando você faz a distribuição dessas espécies, né, faz um traço unindo os pontos de distribuição e vê os pontos que são coincidentes para uma ou mais, né, ou seja, você faz um traço generalizado, tá? Você não está dizendo simplesmente esse traço está aqui, né, formando uma área, porque essas espécies elas ocorrem aqui. Não é isso. Todo traço generalizado ele é uma indicação que o quê? Né, que aquelas espécies ocorrem ali porque alguma coisa muito importante, evolutivamente, historicamente, aconteceu ali. E é por isso que eu tenho essas distribuições coincidentes, né? Vamos lembrar, distribuições não são aleatórias, elas ocorrem do jeito que elas ocorrem por uma causa, tá? E aí é isso que você usa, né, métodos para descobrir esses padrões e depois você emprega a análise de biogeografia cladística para tentar explicar qual é a causa, né, desse padrão, ok? Então, nunca se faz proposta de análise de endemismo
sem uma explicação histórica para aquela área. Tá? Fazer isso é fazer do mesmo jeito que o Linneu fazia para propor classificações. Tá? Se usava no passado, mas não se usa mais hoje. Ok? Então, a gente tem alguns métodos, como eu falei para vocês. Né? Eu vou passar aqui os mais famosos, tá? Que é para vocês terem aí uma noção de como um biogeógrafo trabalha. Então, assim, de saída, o método de proposição de área de endemismo mais famoso é o PAI, né, que a gente chama de análise de parcimônia de endemismo. Tá? Então, ele trabalha de maneira análoga a uma análise filogenética. Ele usa a mesma metodologia, tá, de análise de parcimônia da sistemática filogenética. Então, o que você faz? Né, como eu falei, né, os dois primeiros passos de qualquer trabalho de biogeografia são levantar todos os dados de distribuição e transformar eles em coordenadas geográficas para que você possa jogar em um software de georreferenciamento. Tá? Então, você abre o seu software de georreferenciamento e aí você, né, pega a área de distribuição né, do seu taxon e divide essa área em quadrículas, né, que são quadrantes que abrangem uma determinada área, tá, que vai conter as coordenadas. E aí você joga a distribuição do seu taxon aqui. Então, os pontinhos que correspondem à distribuição vão entrar em alguma dessas quadrículas aqui que você nomeou, tá? E aí você faz uma matriz de ausência e presença, tá? Igualzinho a matriz da sistemática filogenética. Então, né, no lugar dos táxons, você vai ter as quadrículas. E no lugar dos caracteres, você vai ter os bichos que fazem parte do seu táxon de análise, tá? E aí, bichinho ausente, 0. Bichinho presente, 1. Preencheu tudo lá, né? Você vai rodar uma análise de parcimônia, igualzinho na sistemática filogenética, e aí você vai obter, né, um diagrama em forma de cladograma relacionando as áreas de endemismo. Então, vejam bem, né? A análise vai te retornar, né, quais bichos seriam sinapomorfias, né? Ou seja, seriam evidências do relacionamento de duas ou mais quadrículas, tá? Então, por exemplo, né, para esse conjunto de dados aqui, a gente teria, né, que ó, as quadrículas I, E, H e L formariam um grupo monofilético. Opa, desculpa, gente. I, E, H e L. Então, seria algo mais ou menos assim, né? Como uma pecinha de Tetris, né? Então, abrangendo toda essa região andina aqui, mais uma partezinha da Patagônia não andina, tá? E que, então, eu teria sub-áreas aqui, né? Que a E, H e L seriam mais relacionadas umas com as outras do que com a I, e que a H e a L seriam as mais próximas. Então, eu teria aqui uma área, zona de endemismo com sub-áreas. E aqui do outro lado do cladograma, ó, C, D, Q, A e B. Então, A, B, C e D estariam, né, relacionadas umas com as outras. Aqui o Sul, né, o extremo sul da América do Sul, e surpreendentemente, né, a quadrícula Q, né, que é mais ao norte aqui, uma região andina mais ao norte, estaria relacionada com esse extremo sul da América do Sul, tá? Então, você poderia já propor algumas áreas de endemismo com base nisso. Então, eu teria uma área aqui, ó, o extremo sul, tá?
a área Q separada aqui e a outra área formada por IE, H e L. Tá? E aí, estabelecidas essas áreas de endemismo, a gente pode partir para outras análises de biogeografia cladística, que a gente vai ver em aulas mais adiante, né? Mas o problema das áreas estaria resolvido. Tá? Então, eu teria proposto aqui as minhas áreas, usando o pi. É importantíssimo ressaltar, tá? Eu vou ressaltar isso depois que eu falar também da visualização de endemismo, tá? Que esse cladograma aqui ele não é uma representação de relações reais entre as quadrículas, tá? Ele é só um guia para você saber como propor áreas de endemismo. Ele não é uma hipótese de relacionamento, ok? Então, a mesma coisa vale para a visualização de endemismo, tá? Que a gente chama de NDM, VNDM, por causa do nome do software que faz a análise, tá? Então, o NDM, ele também trabalha com quadrículas, tá? Então, você vai jogar seus pontinhos, né, suas coordenadas também em quadrículas, ok? Só que ele não faz uma análise de parcimônia simples, né, como uma análise filogenética. Ele usa um algoritmo diferente chamado de valor de endemicidade. Então, é mais ou menos como se fossem aqueles algoritmos de máxima verossimilhança e de Bayesiana, tá? Que quando a gente usa análise filogenética, ok? Então, o algoritmo vai calcular um valor de endemicidade também baseado na ausência e na presença das espécies nas quadrículas, e aí ela vai agrupar, né, as quadrículas com os valores mais similares. Então, você também, né, com base nesse agrupamento de quadrículas, você propõe que as quadrículas, né, que estejam formando grupos aí sejam áreas de endemismo, tá? Enfatizando, tá? Nem o PAI, nem o NDM vão poder falar nada sobre hipóteses de relacionamento, ok? Eles só indicam para vocês quais devem ser as unidades operacionais, quais devem ser as áreas de endemismo, tá? Ele só diz para você, ó, esse grupinho de organismos aqui vivendo nesse lugar, ele tem uma grande chance aí de ser uma área de endemismo com valor histórico. Usa lá uma metodologia de biogeografia cladística para testar se é ou não, tá? Entenderam? Então, assim, isso não é relacionamento entre área. Isso é só uma indicação para você do que pode ser uma área de endemismo, baseado não num chute, mas sim em um testezinho que você fez para chegar a essa conclusão. Ok? Bom, então você faz isso aí, né? E aí você utiliza esses métodos para o maior número possível de organismos, porque o objetivo da biogeografia não é ficar analisando só táxon por táxon, você pegar o seu táxon da sua tese, da sua dissertação, da sua monografia e fazer a biogeografia dele, não. O grande objetivo da biogeografia é obter padrões gerais. Então, quando a gente faz um trabalhão, né, de biogeografia para ser publicado naquela revistona, o que a gente tem que fazer é usar o maior número de organismos possível, tá? Por quê? Porque a gente quer padrões gerais, né? A gente quer grandes eventos tectônicos. Por quê? Quando um grande evento tectônico acontece, ele não afeta só lá a mosquinha Stilogaster que eu estudo. Ele afeta todos os seres vivos da área ao mesmo tempo. Então, quando eu vejo padrões de distribuição coincidentes para um fungo, para uma planta, para um inseto e para um invertebrado, então, né,
a gente não acredita em coincidência, porque alguma coisa aconteceu ali que afetou todos eles ao mesmo tempo, tá? Então, aconteceu com o mico-leão dourado, aconteceu com a mosquinha estilogaster, aconteceu para um fungo orelha de pau e aconteceu para uma euglena microscópica de poça d'água. Você está vendo ali o mesmo padrão, né? Aí isso é um grande indicativo para você que você está no caminho certo, tá? Porque quanto mais coincidência você tem em organismos totalmente diferentes, maior é a possibilidade de que o fator que moldou, né, aquela filogenia desses organismos tão diferentes ter sido o quê? Um grande fenômeno que afetou todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Então, quando você tem um padrão geral para vários organismos ao mesmo tempo, você pode ter aí uma proposta de regionalização. Então, aqui já é uma atualização daquela proposta do Wallace, né, para a região neotropical, como aqui a fonte foi o trabalho do Cracraft, né, aqui isso já foi usado para aves. Então, a gente tem aqui um padrão derivado de várias espécies de aves sendo analisadas para a gente obter essas áreas de endemismo. Tá? Aí vocês já podem ver áreas classicamente conhecidas como biomas, né, da América do Sul, já aparecem aqui. Né? Então, por exemplo, a gente tem já aqui uma Mata Atlântica, né, ó, Floresta Atlântica, a gente já tem aqui um Pampa, né, já tem aqui um Cerrado, uma Caatinga, só a Amazônia, que é um bioma, né, quando a gente vai ver o bioma é o único, a Amazônia não é recuperada como uma unidade só, e sim como várias unidades fragmentadas. Tá? Leonardo, Sim. Toscano, gente, eu sei que isso aí é uma coisa mais ampla, tá? Mas o caso de Mariana, tá? E as possibilidades de desdobramento até da própria febre amarela chegar ao Rio de Janeiro de forma antecipada, poderia se utilizar dessa metodologia para poder justificar isso no futuro? Sim, inclusive se utiliza de análises biogeográficas como ferramenta de auxílio a propostas de conservação, que é a biogeografia aplicada à conservação. Eu vou dar uma aula só disso nessa disciplina. Se quiser assistir, depois pode assistir. Mas já Não, tudo tem bem. muita publicação especificamente nisso aí. Você utilizar, né, métodos biogeográficos aplicados aí à conservação e à recuperação. Tá ok. Tá? Eu até dei uma consultoriazinha para uma menina que está trabalhando com um grande amigo meu lá eu não lembro se é em Mariana ou Brumadinho que eles estão, de fazer, né, utilizar a ocorrência, né, e o endemismo de insetos como uma ferramenta para você aumentar o valor ambiental daquela área atingida e conscientizar as populações dali de que preservar e recuperar a área vale mais do que eles ganharem uma indenização chumbrega da Vale, entendeu? Ok. Beleza? Então, vamos lá. Tá? E aí, quanto mais bichos, plantas, fungos, micro-organismos você analisa e inclui aí nos seus testes para regionalização, você pode obter cada vez mais áreas e sub-áreas de endemismo com uma robustez muito grande, né? E aí, o maior exemplo que a gente tem hoje, né, para a região neotropical, para a nossa região, é esse trabalho aqui do Juan Morrone, de 2014, tá? Que foi feito aí com um espectro muito amplo de organismos. Tá? Então, ele analisou inseto, planta, mamífero, réptil, se eu não estou enganado, e ave.
tá? E aí ele juntou isso tudo e fez, né, fez regionalizações, e aí colocou um color code aqui, então, né, cada cor representa aí uma sub-região, tá? E cada divisão dentro da mesma cor representa uma província, tá? Para vários tipos de organismos. Então, é um padrão geral obtido de vários organismos diferentes. Por exemplo, a gente tem a nossa região onde a gente está, né? A Floresta Atlântica, tá? Ela é recuperada aqui no trabalho do Morrone como uma província, tá? Do que a gente chama de sub-região chacoana. Ok? A regionalização pode ser feita para táxons individuais, né? Até um trabalho que eu fiz na minha tese, mas esse método, né, esses métodos que eu passei para vocês, eles são aplicáveis em qualquer projeto de biogeografia que vocês tenham em mente, tá? Então, aqui é o método dos traços, tá? Foi um dos métodos que eu usei para fazer regionalização da minha análise biogeográfica. Eu também já fiz um PAI, só não fiz ainda o MDM, tá? O PAI, ele recuperou mais ou menos aí as mesmas áreas do que o método do traço, então a gente tem aí uma iluminação recíproca de hipóteses, o que, né, diz para a gente que essas áreas obtidas são aí consideravelmente robustas, tá? E aí eu regionalizei assim. Então, eu tenho uma parte sul da América do Sul, outra norte da América do Sul, uma parte só das ilhas do Caribe, América Central, México e América do Norte. E aqui para fora do continente americano, eu teria, né, o centro da África, a África do Sul e Madagascar, a região oriental, a Papua Nova Guiné, Nova Caledônia e aqui, né, o extremo leste da Austrália, tá? Então, isso aqui é um exemplo feito com um táxon só, todas as espécies do gênero que eu estudo, ok? Se a gente incluísse mais espécies aí, provavelmente ia modificar um pouquinho, porque a gente teria inclusão aqui da região paleártica e tudo, mas para esse grupo foi isso que eu obtive, tá? Agora, com o PAI, isso aqui foi com o método dos traços, né? Com o PAI, eu tive uma resolução um pouquinho maior aqui na América, mas grosseiramente foram as mesmas regiões, a gente só tem uma resolução um pouquinho maior no sul da América do Sul aqui, tá? Mas para isso eu preciso pegar alguns bichos com uma amiga do Paraná para eu confirmar que o Paraná é o elo de ligação entre a Mata Atlântica e o sul do Brasil, por isso que eu ainda não terminei essa análise nem publiquei nada. Tá? Isso aqui é o resultado da biogeografia cladística, tá? Meio que suportando aí as áreas de endemismo. Então, a gente tem desculpa. A gente tem, como eu disse antes, né, um clado não americano e um clado americano, né? Esse clado americano se subdivide em dois grupos monofiléticos também americanos, tá? A gente tem um padrão muito legal, tá? Dos bichos vindo, né, do sul da América do Sul e expandindo sua distribuição para o norte, tá? Passando para a América Central, isso independentemente nos dois clados, tá? Passando para a América Central, bem no topo da filogenia, indicando aí que está associado à abertura do Istmo do Panamá, tá? E finalmente
duas espéciezinhas alcançando lá a América do Norte, independentemente, uma em cada clado também, tá? Então, isso é um suporte muito grande a essa proposta de regionalização que eu fiz. Ok? E aí, provavelmente, como eu falei para vocês, né, como eu tenho um clado de fora da América e um clado da América, provavelmente o ponto de união do ancestral comum de todo mundo é lá a Antártida, a floresta tropical do finalzinho da época dos dinossauros. Né? Eu apostaria uma grana nisso, apesar da galerinha do DNA dizer que esse grupo não é contemporâneo dos dinossauros, ele só surgiu depois aí da extinção KT, segundo o DNA. Mas eu duvido muito que o povo do DNA esteja certo. Né? Aliás, acabei de baixar um artigo desse ano, acabou de sair, de datação, né, desse grupinho de mosca, e aí eu quero ver se os caras conseguiram resolver o imbróglio, né, de falar que é só depois do dinossauro, ou se eles continuam falando que é só depois do dinossauro. Vamos ver como é que rola a situação. Tá? Bom, então, só para a gente fundamentar, tá, os dois mecanismos principais que separam, né, áreas de endemismo e moldam, então, a relação entre uma área e outra, tá, a gente tem que especificar aqui para vocês o que é vicariância e o que é dispersão. Tá? Bom, quando a gente tem uma área de endemismo original, tá? E aí essa área de endemismo, ela sofre aí processos de origem tectônica, tá? De longo prazo, que divide essa área, tá? E depois subdivide, né? Vai subdividindo. O que vai acontecer, né? Como é a área que está sendo afetada, como é a superfície da Terra que está fragmentando essas áreas, tudo o que vive ali naquela área vai ser afetado por esse processo tectônico. Então, o que a gente vai observar na época atual é o quê? Exatamente o que eu disse para vocês antes, né? É uma coincidência de padrões, tá? Da filogenia dos organismos, o que implica que, né, essa coincidência não é coincidência, né? Na bibliografia a gente não gosta muito de acreditar em coincidência, tá? Então, esses padrões, eles vão ser iguais, por quê? Porque provavelmente eles foram causados por um único grande evento tectônico que afetou todo mundo que vivia naquela área indiscriminadamente, tá? Então, esse tipo de fenômeno nós chamamos de vicariância, tá? E vocês vão ver que tanto a panbiogeografia quanto a biogeografia cladística, elas vão estar fortemente baseadas em vicariância, tá? Só hoje, aí com umas metodologias mais modernas, recém-surgidas, é que tem se tentado diminuir um pouquinho, né, esse destaque da vicariância, que se acabava assumindo a priori que tudo era vicariância, e não é, né, isso não é muito confortável filosoficamente de fazer, tá? Mas vocês vão ver que a vicariância é o carro-chefe tanto da panbiogeografia quanto da biogeografia cladística, tá? Então, quando é a área que se move, né, se fragmenta e afeta a biota, a gente está falando de vicariância, tá? E aí é o efeito direto da tectônica de placas, tá? A dinâmica da superfície do planeta está mudando, né, as feições geológicas, e isso afeta toda a biota que está vivendo na superfície da Terra. Ok?
E a gente tem aí, né, as mudanças de configuração continental afetando diretamente a evolução dos organismos. Ok? Mas e quando não é a vicariância? Né? Então, vamos supor aí, né, que a gente tenha uma espécie vivendo aqui na América do Sul. Só que numa época antes do soerguimento da Cordilheira dos Andes. Ok? Se, tá, o soerguimento da Cordilheira dos Andes separar essa espécie 1 e ela virar uma espécie 2 e uma espécie 3, tá? Então, essa especiação ela foi causada por vicariância, porque é um fenômeno de natureza tectônica, uma mudança na feição da superfície terrestre que separou a espécie ancestral e, né, criou os descendentes, ok? Então, é vicariância. É esse caso aqui de baixo. Agora, se eu tenho uma espécie 1 aqui, que vive aqui, né, desse lado de uma cordilheira dos Andes já existente, e aí essa espécie 1, de alguma maneira, né, ela consegue transpor a barreira da cordilheira dos Andes e colonizar uma nova região, né, atrás da cordilheira dos Andes, tá? E aí as duas né, a espécie 1 sofre uma especiação após essa transposição da barreira, aí o que eu tenho não é vicariância. Por quê? Porque na vicariância, tá, as especiações não são causadas por uma ação do bicho. Elas são causadas por uma ação de origem tectônica, ok? Nesse caso aqui de cima, não foi uma ação de origem tectônica que fez, né, que originou as espécies descendentes. Foi o bicho que pulou, né, em termos que pulou a Cordilheira dos Andes e colonizou um novo ambiente. E aí eles sofreram a especiação. Então, né, a natureza da especiação é devido ao bicho, não à geologia. Então, quando a gente tem esse caso, não é vicariância, é dispersão, ok? Mas, né, como eu falei, o carro-chefe da biogeografia cladística e da panbiogeografia é sempre a vicariância. Então, a gente assume que os eventos de origem geológica os que vão causar a maioria dos padrões coincidentes, tá? Então, a gente só explica por dispersão, né, utilizando ela com muito critério, muito cuidado, quando a gente tem uma incongruência para explicar por vicariância, tá? E outra coisa importante também, né, para ter dispersão, é necessário que tenha a especiação pós-transposição de barreira, tá? Porque quando eu tenho uma dispersão, aliás, quando eu tenho um aumento aqui, né, da distribuição geográfica, uma transposição de barreira, mas não ocorre a especiação, então não é dispersão, tá? A gente tem que fazer essa distinção entre os dois termos, porque em inglês, tá, se utiliza dispersion e dispersal, tá, para diferenciar um e o outro, mas em português, infelizmente, ambos são chamados de dispersão. Mas esse fenômeno daqui de expansão da área, onde eu não tenho uma especiação ocorrendo após a transposição da barreira, isso eu não gosto de chamar de dispersão, eu prefiro chamar de expansão de área, porque eu não tive o surgimento de espécies descendentes aí, ok? E então ficamos por aqui, tá? Por hoje, porque na próxima aula, então, a gente vai dar um mergulho mais fundo aí na abordagem do COSA, tá? Que é a panbiogeografia,
e aí sim a gente vai falar pra caramba de vicariância, porque a panbiogeografia é parte daquelas abordagens que nós chamamos de biogeografia de vicariância, tá? E aí a gente vai dar uma olhadinha mais específica aí no método dos traços, como é que a gente faz os traços generalizados, né? E abrindo caminho aí para a primeira prática, que vai ser exatamente uma prática de panbiogeografia, ok? Então, por hoje é isso, tá? Vou encerrar a apresentação aqui e eu peço que, se alguém tem alguma dúvida, se quiser fazer perguntas, tá? Fique totalmente à vontade, tá? Pode perguntar. Léo, Labeta. Fala Eu aí, Labê. observei, eu não sei se foi a minha transmissão, Uhum. mas a tela do modo cheio aí parou para mim, todas as vezes que eu entrei e saí, acho que no quarto slide, aonde você tem a distribuição dos 4 grupos e você faz o cladograma. Eu não sei se na sua Ah, gravação. deixa Entendeu? eu Depois você ver. Deixa eu retornar a apresentação aqui, Labeta. Eu vou colocar a tela inteira para ver se aí ela passa. então, assim, a preocupação é porque você está gravando, né? De repente pode Uhum. ter não ficado na sequência Para que você outra, foi né? apresentando. Não, mas ele grava a minha tela, então de qualquer jeito vai aparecer. Ah, não, então tudo bem. Então tá tranquilo, não se preocupa não. Só estava Ah, então tá. preocupado com o que você estava montando aí, se estava realmente na sequência. Uhum. Então, Não, ele ok. grava a minha tela, então tá tranquilo. Ah, então beleza então. Vou te Beleza, acompanhando então. aí. Quando tu fizer as outras aulas aí, tu pode botar o link aí, se eu estiver em casa eu assisto. Falou, falou. Tá bom? Eu divulgo para vocês as assíncronas mais, né? Porque a síncrona, ela é 8 da manhã. Não sei se Ah, todo mundo vai querer acompanhar, mas eu aviso. E tá ok aí, se então. quiser, Beleza, então assim, como eu também sou professor, então tem dia que eu tô de manhã em casa, tem dia que eu tô à tarde, então sim, sim, sim. É toda quinta-feira de 8 às 10. Aí eu beleza mando, então. Falou tá? então. Um Viu, abraço aí. Isadora? Eu mando. Mesmo nas síncronas, eu mando para quem quiser participar. Né? Universidade pública, aula pública, estamos aí para isso. Tá ok. Tá? Então, ficamos por aqui. Se vocês não têm dúvidas, então eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E aí, quem quiser ver, né, Isadora acho que chegou depois, eu vou colocar no YouTube e aí eu coloco lá no comentário da postagem, tá? Boa noite para todos. Cristina levantou a mão?